Paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus. Hoje o vídeo que a gente vai fazer aqui é sobre uma situação que está acontecendo dentro do meio religioso. A gente vai contar aqui algumas coisas que acontecem na congregação, que são notícias aí, foi da semana para o término do domingo. A gente esclarecer e deixar a nossa opinião aqui, dado algumas situações. Bom, irmãos, o que eu quero falar para vocês aqui é dessa situação que ocorre ali no Brás, né, tentando tirar 5 anciãos dos Estados Unidos. Isso causou um grande problema, né? A gente já viu a situação da tentativa deles se desligar do Brás. O que acontece, irmãos? Isso aqui já foi relatado. Alguns sabem muito bem o que é, dentro da religião, a tomada de decisão em uma sede. Luiz Franciscão deixou claro em uma das suas cartas, que está aí no acervo do nosso irmão Itamar Coutinho, inclusive está lá no Instituto Medita Fé. Quem for visitar aí dia 24, que vai ter um culto de adoração a Deus e o batismo, aliás, eu vou lá e vou revisar de novo esse acervo, porque eu gosto muito disso. Quem for lá vai ver que Luiz Francisco não queria essa contemplação igual Roma faz, né, aí no aspecto da Igreja Católica. Não queria o Brás tido como uma Roma. Infelizmente, irmãos, é o que está acontecendo aqui no Brasil, com esse fato de achar que a ligação no Brás é o caminho e qualquer outra igreja. Sempre que tem um problema na internet, ligam a ser Ministério de Jandira, CCA, né? É uma igreja que saiu da CCB. Sempre que é um problema, porque quando está ligado ao Brás, ainda é aquele tom de caminho e de graça maravilhosa. Então, qualquer problema que aconteça também, sempre eles falam, a CCB não é assim, é os homens que fez isso. Não, mas não podemos falar uma coisa que o homem fez e falar que é a CCB. Mas quando existe um preconceito, alguma coisa entre a CCB e outra denominação, alguns membros falam, eu não sou assim, nunca fiz acepção de pessoas. Ora, mas você não é a CCB, não é assim que diz? Você não é a CCB. Então, ela tem sim, desde o seu início, não saudar outras pessoas. E aí, esse desligamento aqui é dado a algumas situações que são inerentes ao fato do Brás tentar comandar uma região e ela não aceitar. Mas não querem que se desligue deles. Simples seria se vivesse em comunhão, porque o Evangelho não é lançar a boa nova. Se eles querem seguir o caminho sozinho, eles poderiam sair e ser uma dissidência com comunhão com a outra. Mas não acontece, irmãos. Infelizmente, não acontece. Eles foram lá depois, né? A Irmandade não aceitou essa situação de tirar um dos anciãos ali, né? Que seria o Carlos, do Texas, e não aceitou. E ele acabou ficando atendendo o culto, ou seja, perderam a mão, perderam o controle, né? Se a Irmandade conhecia o irmão, alguma coisa, só que não foi nos conformes. Mas para muitos, se não tiver ligado ao homem lá no Brás, infelizmente é como se não fossem igreja. Infelizmente, irmãos, essa é a religiosidade, essa é a religião. São pessoas ainda religiosas. Assim como o Brás se cria, e eu vou mostrar aqui para vocês uma situação, o porquê disso. Mas antes, a gente vai comentar aqui. Foram lá tentar pegar a chave na igreja, chamaram, né, teve situações de polícia na frente da igreja do Brás, lá do Texas. Uma coisa muito chata, irmãos. Muito chata isso, né? Porque não há necessidade de quem vive em união como igreja ter tanta discordância dessa maneira, um com o outro, sem resolver como pessoas cristãs, como os irmãos, né? Poderia ter comunhão, vai chegar e falar, nossa, quem diria, não? Vai chegar e falar, olha, os irmãos do Brás decidiram seguir o caminho deles, sozinhos, mas temos comunhão, vamos visitá-los. Não, mas tem que ter esse domínio para ser chamado como igreja. Algo que eu não vejo essa necessidade, irmãos. E eu acho que muitos anciãos dentro da congregação, na cúpula, também eu acho que é impossível que todos pensem assim. É impossível ser tão religioso ao ponto de causar toda essa discórdia, né? Coisa que é pecado também, e ninguém vê, ninguém comenta esses tipos de pecado, né? Só ligam a outros fatos como pecado. E o ancião aqui é há anos ancião. Aí vem, hoje, ouvindo aqui no culto online no Brás, Salvador Bueno deu até uns ensinamentos aí para jovens, né, para os pais ser ligados com os filhos. Estava até achando interessante as situações que eles observam ao sair da igreja, observam jovens usando bebidas, coisas, né, os seus tóxicos, como dizem,
E eles discordando daquilo, mas depois no final eu achei que tava indo bem a mensagem. Ele falou que era porque, pra ficar de olho, porque se um dia precisasse de alguém pro ministério, não tinha, né? Quem sabe, sei lá, se esse foi um batizado, né, da congregação, aí aconteceu alguma coisa, lógico que eles têm aquele negócio de tirar a liberdade há 30 anos ou nunca mais ter, aí não vai ter alguém para pôr no ministério. Que o filho chegou, a filha, a uma certa idade, larga ele. Não fala mais nada, deixa à vontade. Mas você é pai e você é mãe. Os direitos de cuidar como pais ainda vos pertencem. Então não deixe, não, se ama o teu filho, ofereça-lhe o melhor que pode oferecer. A graça de Deus que salva. É isso que me veio. A vossa Irmandade não tenha isso como uma invasão da vossa forma de viver, não, irmãos, em absoluto. Nosso dever é mostrar o caminho, mostrar a verdade, mostrar o rumo para se salvar. Porque o futuro, irmãos, que não está longe, está perto, daqui a pouco chega uma hora que não cabe mais na igreja, porque a corrupção tomou tanta humanidade que precisa depois do moço para o ministério, que foi moço nesses dias e se corrompeu todo no pecado. Daqui a alguns anos, precisa de um irmão para o ministério. Como é que vamos encontrar, sabendo que o passado daquele moço é nebuloso, um passado comprometedor? E os pais têm o dever de ajudar os seus filhos, isto é, com amor e com carinho, porque filhos não se ganha com dureza, mas com amor, com paciência e com carinho. Deus seja louvado. Agora nós vamos ficar em comunhão, vamos cantar ainda um hino para a palavra. Ora, é tantos que vocês tiraram, tantas pessoas que semearam esse evangelho, e hoje você vê um público alto que são de pessoas que um dia foram ignorados, ou eles mesmos nunca fizeram nada, às vezes decidiram sair, igual tem muitos amigos aí, que decidiu sair antes que falassem alguma coisa, né? Ou antes que acontecesse algo de julgamento sobre eles, decidiram sair da igreja e infelizmente tido como graça, nunca mais foi em nenhuma outra. E esses, hoje, às vezes, vê as coisas que acontecem na internet e são formadores de opinião. Nunca imaginaram que essa semente lançada ia ser tão grande agora, né? Porque, veja aqui, essa situação, por exemplo, o jovenzinho aqui, ó, cantando, animado dentro da igreja, né? Louvando como muitos não fazem. Aqui teve um comentário, eu achei interessante o jovem fazendo isso dentro da igreja. Teve um comentário aqui: meu filho cantava assim até o cooperador chamar a atenção dele. Eu briguei com o cooperador e o meu filho não deixou de mostrar suas emoções nos cultos. A visita do Espírito Santo, ninguém barra. Depois aconteceu isso aqui, ó. Há muitos anos paramos de congregar, ele era músico oficializado, mas ele caiu da graça e acabei parando também. Estou bem buscando a Deus no meu cantinho. Ele nunca me abandonou, nem eu abandonei Deus. Ainda bem que ela pensa assim, porque muitos entram num estado de depressão, né? Porque vê a instituição ainda como, um dia eu volto, e vê esses vídeos cantando, fala, por que eu saí desse lugar? Mas não é o estar com Deus. Não é o que voltar para Deus, é voltar dentro da instituição e ser aí muitas vezes ignorado ou julgado pelos homens. O filho dela, ela teve aqui aquela expressão ainda que existe muito, né? Caiu da graça. Isso aqui machuca a gente, sabe? Porque a pessoa não tem mais esperança em uma outra denominação, porque ali aconteceu algo e aí ele não voltou mais na igreja e ele não vai mais nenhuma, porque se a congregação era o caminho, a verdade e a vida, e muitos vêm aqui no comentário e ainda defendem as atitudes dos homens, essa pessoa aqui nunca mais vai querer ir em uma outra denominação, infelizmente, porque não conheceu a verdade e o caminho e o que é a religião. Essa situação aqui de tentar tirar do cargo, né? Tirar lá do cargo os irmãos,
E aqui eu vou fazer um vídeo, talvez amanhã, de uma situação, de um lugar que eu já fiz vídeo sobre esse lugar, que tentaram apresentar o cooperador de jovens para cooperador do adulto, trouxeram vários anciãos, né, de outra cidade, chegando lá, o cooperador de jovem não aceitou o cargo de cooperador. Olha que situação que está vivendo, né? E vamos aqui ler então sobre toda essa questão da religião. Vamos ler aqui Tiago 1, 26 e 27. Se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a sua língua, engana a si mesmo e a sua religião não tem valor. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Isso aqui, irmãos, não se deixar corromper pelo mundo, está ligado à religião, não é a uma pessoa específica. Dado à igreja esse conselho, não se deixar corromper pelo mundo, atitudes mundanas dentro da igreja. Essas várias atitudes que a gente tem observado. Ali ele usa, por exemplo, se alguém afirma ser religioso, mas não controla a sua língua. Outras bíblias estão escrito refreia a sua língua, né? Que na verdade, Tiago emprega a imagem mental de rédeas na boca de um cavalo, né? A fim de implicar o relacionamento entre a fala e todo um conjunto de comportamento. A gente pode ver essa situação aqui também em Tiago 3, 1 ao 13. Vou ler para vocês. O que seria toda essa situação que está falando aqui? Uma contrariedade do que seria a Igreja de Cristo. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo, se colocarmos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também a língua é algo pequeno, que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda a espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. É assim. Bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Bom, irmãos, aqui a gente vê aqui novamente a situação, né, que muitos às vezes ignoram. Ali um ensino aqui com total responsabilidade, aquele que está à frente de um povo principalmente, né? E as pessoas aí, enquanto isso, irmãos, vivendo a sua religião, o controle de uma suposta obra de Deus, graça maravilhosa. A congregação, existem inúmeras pessoas boas, tem muitos amigos ali dentro, muitos irmãos ali dentro da igreja, mas eles não conseguem pelo menos admitir e ficar do lado do bem ali dentro, sabendo que tem esses desencontros, porque as mais variadas denominações ainda às vezes dão valor a esses desencontros dentro dela, a maldade humana dentro, né? E por sorte de todas as denominações existem os seres humanos com tais atitudes que a Bíblia condena, né? Aqui no capítulo 3 fala palavras e conflitos. A importância, olha aqui, a importância do controle à língua. Que coisa, irmãos. Porque tudo que está acontecendo lá, seja nos Estados Unidos,
seja o que está havendo entre o meio ministerial hoje em dia e não se resolve, é essa ligação do Braz, né, com um objeto de não de viver como igreja, infelizmente, irmãos, eu tenho que comentar isso aqui, mas tem causado a discórdia e a desorientação muitas vezes. Então, dentro da situação, lançado a imagem de uma boa igreja lá fora, não está sendo um bom testemunho. Isso todo mundo está vendo. E infelizmente eles têm que achar o caminho. Aqui não é uma situação de fofoca. Pessoas pequenas discutem pessoas. Aqui a gente discute ideias. Eu cito as escrituras, a gente dá a opinião nossa, né, com base no que está acontecendo e gerando uma notícia. Não estou mandando ninguém sair de denominação alguma. Não estou falando ninguém para ir lá rebatizar em denominação nenhuma. Mas é só aqui uma orientação da minha opinião. Então você pode ler as escrituras na parte que eu citei e você pode concordar ou não. Não peço que você obrigatoriamente aceite o que eu estou falando, mas é uma opinião com base no que está escrito, do viver igreja, do que seria a verdadeira igreja. Então, você, pelo menos dentro da instituição, que viva como igreja, dos modos que são ditos na palavra de Deus. Como eu disse, dia 24 estarei ali no Instituto Medita Fé em Londrina, né? Eu espero que vocês possam estar ali também, aí da região, né? Para a gente conhecer esses irmãos que muitas vezes na outra vez que eu fui, conheci vários irmãos que prestigiam o canal, vários irmãos. E espero que vocês estejam ali, na medida do possível, participando, né? Até alguns irmãos da CCB estavam lá no dia, tá? São irmãos que não têm, como eu sempre falo aqui, as pessoas não acreditam, mas são pessoas que não vivem a religiosidade, né? O extremismo religioso. E também, né, alguns que foram lá não vivem o extremismo de seguir pessoas, orientações de ir para outra igreja, em opiniões forçadas, mas a viver igreja. E essas pessoas que muitas vezes se encontram assim, estão em busca de adoração em espírito e em verdade. Deus abençoe grandemente a todos. Se inscreve nesse canal. Vai lá, se inscreve no canal do Medita Fé. Paz e graça verdadeira no coração de todos e até o próximo vídeo.